Pode soltar, irmão Crisley, o PowerPoint. Para que existe a casa do Senhor? Nós temos pregado algumas mensagens às quartas-feiras com respeito à casa do Senhor, com respeito à igreja, com respeito à reunião daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem salvos, daqueles que se dizem que foram resgatados pelo Senhor Jesus Cristo, foram resgatados da condenação do inferno, e agora dizem que o seu fim, ou seja, o seu destino é o céu por causa de Cristo. Todos esses fazem parte da igreja. Todos esses devem estar reunidos na casa do Senhor. Senão, eu duvido um pouco da salvação dessas pessoas. Porque o corpo tem que estar junto. E todos nós somos membros do corpo de Cristo, se formos realmente salvos. Mas queremos ver nessa noite, apenas como título, né? Você já pensou para que existe a casa do Senhor? Para que se faz importante reunirmos como igreja? Talvez você poderia pensar, eu ganharia muito mais se eu estivesse na minha casa, assistindo televisão, assistindo Netflix, se eu estivesse na casa do meu parente, conversando com meu primo, com meu irmão, com meu pai, não sei com quem, do que estar aqui, sentado nesses bancos duros, desconfortáveis, ouvindo esse pastor que só gosta de pegar no meu pé, né, ouvindo esses hinos tão quadrados, tão antigos. Mas para que existe a casa do Senhor? É interessante que o salmista, em Salmo 122, Salmo 122, versículo 1, o salmista tinha prazer, ele tinha alegria, ele tinha um gozo sincero de estar na casa do Senhor. Porque ele disse ali em Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu já posso fazer talvez um apelo aqui, né? Você sente realmente a alegria de estar aqui? Você sente realmente um prazer espiritual, logicamente? Você se sente bem estando aqui? Ou você está aqui só por obrigação? Ou você está aqui só porque é membro dessa igreja e tem que estar aqui? Ou você está aqui porque senão o pastor vai chamar a atenção? É outra coisa que eu não faço faz muito tempo, né? Principalmente depois que entrou a pandemia. Mas precisa chamar a atenção. E tem alguns aí que eu vou fazer uma visitinha, né? Muito bem. O tema de hoje, irmãos, é um lugar especial. Um lugar separado, que é a casa do Senhor. Nós já lemos o texto, pelo menos o primeiro texto. Nós vamos orar nesse momento e vamos dar sequência na mensagem. Pai, mais uma vez peço ao Senhor que o Senhor esteja com a minha pessoa, com a minha voz, com a minha palavra, com a minha boca principalmente, que possa realmente apenas transmitir as palavras do Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer que seja dito, que não seja dito nenhuma palavra humana, nenhuma palavra saída da carne, mas que o seu Santo Espírito possa nesse momento, Pai, trabalhar na minha vida e ao mesmo tempo trabalhar em cada vida que estará recebendo a mensagem e nos toque, Pai, todos nós precisamos de um toque fresco do Senhor. Pai, mesmo pregando, o Senhor possa me tocar também, ao mesmo tempo que possa estar tocando os irmãos que aqui estão e também aqueles que estão acompanhando pelo Facebook neste momento. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém. A casa do Senhor, onde a igreja do Deus vivo se reúne, sempre foi um lugar muito especial pessoalmente para mim. Eu estava pensando, enquanto estava preparando a mensagem, essa mensagem eu já preguei aqui, se não me engano, uma vez.
E na mensagem que eu já havia pregado, eu coloquei ali, né, que desde quando eu aceitei a Cristo, a casa do Senhor é um lugar especial, um lugar realmente gostoso de se estar. Mas, pensando muito antes disso, a casa do Senhor já era especial para mim. Eu sei que nós, muitas vezes, quando somos crianças, adolescentes, nós não achamos a casa de Deus, não achamos a igreja um lugar muito divertido. Né? Seria muito melhor estar em casa, isso para as crianças, né? Assistindo um desenho, assistindo algo que gosta. Eu passei por esses tempos também, mas eu me lembro que desde quando eu, pelo menos, me entendo por gente, meus pais têm me levado à igreja. E eu lembro quando eu tinha talvez uns 6 anos, 7 anos mais ou menos, quando eu estava morando em Contagem, meus pais, né, naquela época, frequentavam a Assembleia de Deus, mas eu e meus 2 irmãos, né, minha irmã, que hoje já não está entre nós, já, né, espero que esteja na glória, porque ela confessou a Cristo, e o meu irmão do meio, né, chama Joel, nós frequentávamos, né, acho que chamava cruzada, mas é basicamente parecido com a quadrangular, né, se não me engano. Mas eu gostava, eu lembrei, né, eu lembrei que mesmo antes de convertido, porque eu converti na Igreja Batista aos 10 para 11 anos de idade, mesmo antes, eu achava a casa de Deus um lugar gostoso, um lugar realmente onde eu queria estar. E lembro, irmãos, principalmente depois de convertido, depois que eu recebi a Cristo com 11 anos de idade, eu lembro-me de poucos momentos em que não pude estar na casa de Deus. Se a minha igreja tinha culto quarta-feira, lá em Franca, às 20 horas eu estava lá. Se a minha igreja tinha escola dominical, lá em Franca, às 9 horas da manhã, eu estava lá. Se ela tinha culto à noite, às 19 horas, começando com a oração, eu estava lá. E chegava sempre cedo, irmão Crisley. Eu não chegava 5 minutos antes, eu não chegava em cima da hora, principalmente depois que eu tinha alguns cargos, né? Aprendi a tocar, comecei a tocar na igreja. Eu fazia questão, eu gostava de chegar sempre cedo, conversar com os irmãos, né? Já ia ali preparando as coisas para o culto começar. Porque era gostoso. Eu digo era porque, naquela época, né? Não porque não é mais. Eu sempre me senti muito bem na igreja. E é interessante que eu sempre me senti muito bem em qualquer igreja, irmãos. Eu não estou dizendo só de Franca, eu não estou dizendo só aqui de Araguari. É interessante, em qualquer igreja que nós vamos até fora aí, né? Há outras igrejas com irmãs que pregam o mesmo evangelho que nós, o verdadeiro evangelho puro de salvação em Jesus Cristo, fundamentadas na palavra de Deus, igrejas realmente sérias. Nós nos sentimos bem. Eu sei, algumas igrejas, infelizmente, nós não sentimos tão bem. Eu visitei uma igreja numa determinada cidade aí, batista também, e foi horrível. Foi horrível. Tanto é que a minha esposa quase me bateu porque eu não queria ir embora, né? Não queria ir embora por respeito, porque a vontade era a vontade de ir embora, né? E ela já estava lá fora. Infelizmente, tem muitos lugares aí que colocam placa lá de igreja, mas não é a igreja. Infelizmente, não parece nada com uma igreja. Mas nas igrejas verdadeiras, nas igrejas realmente onde se prega a Bíblia, né? Se canta hinos espirituais e não hinos carnais, eu me sinto bem. Eu gosto de estar ali. Não só pela comunhão. É interessante que o próprio lugar parece que quando você entra naquele lugar, parece que é diferente. Eu não estou aqui idolatrando paredes, vidros, não é isso. Mas parece que realmente Deus nos alegra quando chegamos na casa dele. É um lugar separado. E isso desde os inícios do tempo, quando começou com o tabernáculo, nós já pregamos sobre isso. Depois, então, foi construído o templo de Salomão, pregamos também sobre isso. E hoje, né, conforme 1 Timóteo, a casa do Senhor, a casa de Deus, é a igreja. A verdade é, irmãos, que a casa do Senhor, ela é um lugar especial, um lugar principalmente separado. Mas, pastor, um lugar separado para quê?
A igreja, né, a casa do Senhor é um lugar separado para quê? A igreja, principalmente, queremos falar hoje, ela é um lugar separado para adorar a Deus. Aqui é um lugar, irmãos, quando nós entramos por uma dessas 3 portas, você não entra aqui pensando em futebol, você não entra aqui pensando em política, você não entra aqui pensando em qualquer outra coisa a não ser em Deus. A não ser eu vou ter um tempo com Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou aprender mais de Deus, eu vou ter um momento gostoso com Deus. Aqui é um lugar separado para adorar a Deus. Jeremias capítulo 26, versículo 2. A Bíblia nos diz: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor. Todas as palavras que te mandei, que lhes dissesse, não omitas nenhuma. Nós vemos aqui, irmãos, o próprio Deus falando para o profeta Jeremias: olha, prega, fala, chama o povo para vir adorar na casa do Senhor, para vir me adorar na casa do Senhor. É Deus falando aqui. Mas o que é adoração? O que é adoração? As pessoas confundem muito, né? Nós não vamos dar um estudo aqui sobre adoração, não é isso? Mas as pessoas confundem muito a questão de adorar e louvar ou agradecer. São 2 coisas totalmente diferentes. Só uma palhinha rapidamente, né? Adorar é dizer a Deus o que Ele é. Deus é amor. Deus é onipotente, Deus é onipresente. Agora, louvar a Deus é a mesma coisa que agradecer a Deus pelo que Ele faz. Mas muitas vezes as pessoas confundem, até os crentes, né, não sabem diferenciar isso. Mas eu não quero aqui falar não quero dar um estudo de adoração, mas olha o que a Bíblia diz sobre adoração. Lucas 4, versículo 8. Lucas 4, versículo 8, a Bíblia nos diz: e Jesus respondendo disse-lhe para quem? Para o próprio diabo, para Satanás: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Eu acho que o meu Edilson confundiu um pouquinho aquela palavra com Pedro, né? Que Jesus chama Pedro, né, arreda de mim, Satanás, né? E disse ali para Jesus, né? O comecinho do versículo confunde mesmo, né? Mas aqui a situação é que Jesus estava sendo tentado pelo próprio diabo, e o diabo então oferece todos os reinos para Jesus, dizendo para ele: olha, se você me adorar, eu te dou tudo. O diabo ofereceu aqui para Jesus, basicamente, uma saída que ele não precisasse, então, ir até a cruz. Ele não precisava, então, morrer, porque ele iria ganhar de graça. Mas o pedido, a sutileza do diabo, muitas vezes ele faz isso conosco. Ele mostra assim como se fosse a melhor coisa do mundo, o melhor trabalho do mundo, o melhor emprego do mundo. Mas tem uma sutileza lá, você tem que, né, quebrar aí algumas coisas das suas convicções, ou tem que desagradar a Deus aí umas coisinhas mínimas, não é coisinha de nada, só adorar, só me adorar, viu, Jesus? Só me adora aí, nada demais. Mas Jesus então falou: olha, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Irmãos, o que Jesus fala aqui, mesmo aí combatendo com o diabo, né, sendo tentado ali e repelindo ele através da palavra de Deus, porque ele diz aqui que está escrito, né? Ele está usando a Bíblia, ele está usando a palavra de Deus, está escrito. Mas essa palavra, ela mostra uma verdade muito grande sobre a adoração. A adoração é só
destinada a Deus. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. João 4, versículo 24 também nos diz, João 4, versículo 24, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A adoração, embora seja simples, ao mesmo tempo, não é tão simples como alguns pensam. Muitas vezes confunde a adoração com carnalidade. A Bíblia fala em espírito e em verdade. É uma adoração sincera. Simplificando um pouco melhor para os irmãos, adoração é amor e dedicação, reconhecendo Deus como Senhor de minha vida. Quando adoramos a Deus, irmãos, mostramos que Ele é o nosso único Deus. Mostramos que Ele é o Senhor de nossas vidas. A adoração é dar louvor, é dar honra, é dar glória a Deus. Não há nada nem ninguém como Deus. Não existe ninguém semelhante a Ele. O diabo tentou, né? Ele queria subir às alturas e ser semelhante ao Altíssimo. Mas ele não pôde, ele não é como Deus. E só Deus merece toda a nossa adoração. Como eu disse, irmãos, nós devemos adorar somente a Deus. Nós podemos aí respeitar, admirar algumas pessoas, mas nunca devemos idolatrar essas pessoas, como alguns fazem. Alguns quartos que você entra aí de jovens, de adolescentes, está lá nas paredes, lá, foto de artista, foto de jogador de futebol, foto de homens musculosos, idolatrando o ser humano, como se fossem seres de outro mundo, e são miseráveis pecadores, pó, como eu e você, e vão voltar ao pó, como eu e você. Nós podemos sim respeitar, admirar, mas cuidado com a idolatria. Podemos ficar até mesmo maravilhados com a criação de Deus, a natureza, os animais, mas nunca devemos adorar a natureza. Alguns dizem aí, né, para tirar o nome de Deus, né? A mãe natureza fez isso, né? Tem que respeitar a mãe natureza. Não existe essa tal de mãe natureza. Quem criou e quem sustenta todas as coisas criadas é Deus. Somente Deus é digno de toda adoração, porque Ele criou tudo o que existe, até as coisas mais incríveis deste mundo. Quando você estuda, quando você vê até alguns vídeos, né, sobre a natureza, sobre animais, irmãos, muitas vezes você vê coisas assim, nossa, mas que coisa incrível! E logo você pensa, olha como meu Deus é maravilhoso, como meu Deus é poderoso. Por exemplo, uma coisa mínima aí, né? Existem milhares e milhares, mas só um exemplo, irmãos, existe um inseto, eu não sei o nome desse inseto, mas ele tem ali dentro dele um ácido, né, capaz ali de corroer algumas coisas, não lembro agora o que é. Mas é muito interessante que esse insetinho tão pequenininho, com aquele ácido poderoso dentro dele, o seu corpo suporta aquele ácido. Mas quando ele joga lá em alguns lugares, né, corrói, né? E é interessante, tem milhares e milhares de coisas incríveis neste mundo. O homem ainda não conhece todas, ainda está descobrindo muitas coisas, muitas vidas, muitos tipos de animais, insetos. E tudo criado pelo meu Deus. Tudo criado por um ser que pensa, um ser sábio, um ser poderoso. Como podemos então adorar a Deus, já que esse é o lugar para adorar a Deus e só Ele merece adoração. Então, como podemos adorar a Deus na casa do Senhor? Primeiramente, podemos adorar a Deus com os nossos bens, com aquilo que Deus nos dá, ou pelo menos deixa-nos tomar posse por um determinado tempo. Logicamente, pelo tempo que estamos aqui na terra.
Nós sabemos que Deus é dono de tudo. Não há nada que não seja de Deus, não há nada que não pertença a Ele. Mesmo estando aí atualmente, sobre até mesmo a posse aí do diabo, e o diabo até controlando algumas coisas, mas ainda é de Deus e Ele vai tomar de volta. As pessoas acham, pastor, eu suei, né? Eu ganhei esse dinheiro pelo suor do meu rosto. Olha, eu digo a você, se Deus não te desse condições de suar, nem suor desceria para o seu rosto. Quando muito, né? Se Deus não te desse força para você trabalhar, você nem levantava da cama. Então, muitas vezes, irmãos, as pessoas esquecem de que só de estarem em pé, só de poderem levantar toda manhã, tudo isso é por Deus. É Deus que nos sustenta. E os bens que Ele nos dá a cada dia, a cada mês, a cada ano, é uma forma que nós podemos usar para adorá-lo. Isso está muito claro no Velho Testamento. Olha 2 Reis, capítulo 12, versículo 9. 2 Reis, capítulo 12, versículo 9, a Bíblia nos diz: porém o sacerdote Joiada tomou uma arca. Olha que interessante, eu fiz questão de sublinhar para os irmãos. Ele fez uma arca, o sacerdote Joiada, lembra dele? Esse grande homem de Deus que pregamos outro dia, na outra quarta. Teve lá em casa, né? Joiada, ele tomou uma arca, olha o que ele fez um buraco na tampa dessa arca e pôs aonde? Ao pé do altar. Ele pôs ao pé do altar a mão direita dos que entravam na casa do Senhor. Logicamente, as pessoas iam entrando e iam fazendo o quê? Ia depositando, não ali no lugar, né? Mas ia depositando ali para os sacerdotes, conforme diz aqui, o dinheiro. Sim, diz dinheiro aí, no Velho Testamento. Olha o que diz o versículo, né? Continuando aí. E fez um buraco na tampa e pôs ao pé do altar a mão direita dos que entravam na casa do Senhor, e os sacerdotes que guardavam a entrada na porta punham ali aonde? Na arca, com aquela tampa, né, que ele fez. Punham ali todo o dinheiro que se trazia aonde, irmãos? Na casa do Senhor. Punham ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Nós temos aí, atualmente, né, a tecnologia avançando, até nas formas aí de pagamentos, né, e temos aí o famoso Pix. E agora aí, né, em vez de levar o dinheiro à casa do Senhor, manda Pix. Tudo bem, a tecnologia está avançando, tudo bem. Não tem problema em usar a tecnologia. Meus irmãos, mas biblicamente falando, deve-se trazer à casa do Senhor. É muito estranho, porque eu sempre prego para os irmãos, eu sempre ensino, né, baseado no Velho Testamento. As pessoas não poderiam chegar à casa do Senhor com as mãos vazias. Então, como que eu mando Pix e chego na casa do Senhor com as mãos vazias? Temos que tomar muito cuidado com isso. Eu não estou aqui querendo dizer que não deva se fazer, mas temos que ter aí um outro jeito, tanto aproveitando a tecnologia, quanto também trazendo na casa do Senhor. Sermos bíblicos. Somos batistas e somos conhecidos como uma igreja bíblica. Então temos que agir conforme a Bíblia e não conforme o mundo, né? Mas isso aí nós vamos conversando ainda, né? E vamos aí achando um melhor termo para sermos bíblicos nessa situação. Mas eu achei muito interessante que é basicamente aí, algumas igrejas têm o chamado gasofilácio, não é verdade? É tipo um caixote com um buraco ali, as pessoas vão lá, colocam o dízimo, a oferta, e está lá no Velho Testamento. Isso aí foi o homem que inventou. Eu não vou dar meu dinheiro para o pastor, não. Você vê, está lá no Velho Testamento, sacerdotes. E quem mandou tudo isso? Quem falou que tinha que fazer tudo isso dessa forma? Foi Deus. Mas isso é um outro estudo. Eu não estou aqui para dar estudo
também de mordomia, de ofertas e dízimos. Mas nós podemos sim adorar a Deus com os nossos bens, aliás, devemos. Mas também podemos adorar a Deus nesse lugar aqui com cânticos espirituais. Cânticos espirituais. 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 31 e 32, olha o que nos diz. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Temos vários textos aqui, 1 Crônicas 6, versículo 31 e 32, olha o que diz também. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Você percebeu aqui aonde começou os cantos? Lá no tabernáculo, irmãos. No primeiro templo móvel, no primeiro lugar onde Deus se fazia presente, através daquela nuvem, né, que nós já pregamos sobre isso, lá já se cantava. Alguns acham que cantar é coisa da igreja. Não, meu amigo, isso aí o povo já cantava muito antes. O próprio livro de Salmos, são todo cânticos. E ainda hoje, o povo de Deus ainda deve chegar na casa do Senhor e ainda entoar cânticos, louvores. 2 Crônicas 23, versículo 18, também nos diz, olha a Joiada aí de novo, né? Joiada está quase em todo lugar, né? Sacerdote Joiada. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés. Como, irmãos? Com alegria. Alegria e com canto. Eu sei que está falando aí com alegria, né? Ou seja, nós oferecemos holocaustos, né? No caso aí, os holocaustos eram o quê? Eram os bens. Eram os bens deles. Né? Então, oferecemos holocaustos conforme a lei de Moisés pedia, mas com alegria e com canto. O canto, irmãos, é uma forma de alegrar. O canto é uma forma de alegrar. E o finalzinho do versículo diz, conforme a instituição de Davi, né? Não tem aquele ditado, né? Quem canta? Os males espantam, porque o canto ele faz uma diferença muito grande. Tanto no corpo, sim, conforme aí a melodia e até mesmo o ritmo, mas também na alma, no espírito. A gente lembra aí de Saul, que tinha um espírito que ficava atormentando ele, e a Bíblia diz até que esse espírito era da parte de Deus, né, porque ele estava desobedecendo a Deus, mas quando Davi tocava aquela harpa maravilhosamente bem, não desafinado, não de qualquer jeito, senão o espírito ia até rir, né, de Davi. Mas ele tocava muito bem, a Bíblia diz isso, e o espírito não aguentava. Eu acho muito interessante, né? O diabo não gosta da música de Deus. Já parou para pensar nisso? O diabo não gosta da música de Deus. Aquele espírito maligno se apossava de Saul, ele ficava atormentado, Davi vinha, tocava aqueles hinos do cantor cristão, estou brincando, né? Mas aqueles hinos maravilhosos da época, e o espírito, sai fora, deixa eu ir embora daqui, não vou ficar ouvindo isso não. E cascava fora. Desculpa, irmãos, eu vou abrir um negócio aqui. Algumas igrejas sempre cai gente endemoniada, né? E muitas vezes a música já é uma música que atrai os demônios, né? Infelizmente tem. Se você pesquisar sobre música, já fiz conservatório de música, já estudei um pouco. Tem algumas músicas que elas não fazem bem. Alguns ritmos que não fazem bem, nem ao corpo, e ainda alguns tipos de música são usadas em determinados lugares, para não falar mais claramente, né? Em determinados lugares para realmente chamar aí os demônios e fazer aquela sessão lá que os irmãos sabem como que é. Mas a música de Deus, o diabo não gosta. Os irmãos lembram a última vez que alguém caiu endemoniado aqui?
Os irmãos lembram a última vez que precisou alguém expulsar demônio aqui? Bom, desde que eu estou aqui nunca precisou, né? Antes aí os irmãos já teve alguns problemas aí, né? Algumas casas, né? Os irmãos falou. Até meio engraçado. Mas por que, irmãos? Porque o diabo não aguenta um lugar espiritual, não aguenta música espiritual. Eu sei que tem outros fatores, por exemplo, que o salvo ele tem o Espírito Santo. Então não tem como o diabo também se apossar da vida de um salvo, porque o Espírito Santo está ali, ele teria que expulsar o Espírito Santo e entrar. Então não tem como, ninguém maior do que Deus. Isso aí foi de graça, né? Nem sei como é que entrou, mas vamos lá. Falando igual o pastor Roberto, né? O pastor Roberto, às vezes, que prega algo e sai fora do assunto, ele fala, nem sei como isso entrou aqui, né? Mas, para os irmãos entenderem, irmãos, música é alegre. Adorar a Deus com a música tem que ser alegre. Algumas igrejas, muitas vezes, quando cantam, desculpa a sinceridade mais uma vez, a gente sente quase mal, né? Quase uma depressão, porque a música é tão... Eu avisto uma terra feliz. É tão devagar, tão para baixo, né? Que ao invés de alegrar, na hora que o pregador chega para pregar, está todo mundo assim já, né? Ah, vai pregar agora. É verdade, algumas vezes eu já fui em algumas igrejas e eu estava tocando trompete, Deus me livre. O trompete você está ali segurando o som na nota e a nota nunca acaba, né? O ar, você vai ficando roxo com o ar segurando. Até para isso é ruim, né? Essas músicas desse tipo. A música tem que ser alegre. A música de Deus é uma música espiritual, mas não é uma música morta. Não é uma música morta, é uma música alegre, uma música viva. Eu gosto do cantor cristão, mas algumas pessoas assassinam o cantor cristão, né? Cantando de um jeito que acaba com o hino. Mas vamos lá, voltar aqui. Segundo Crônicas 25, versículo 6, nos diz também, todos esses estavam sob a direção do seu pai, para a música da casa do Senhor, com saltérios, símbolos e harpas, para o ministério da casa de Deus. E Asaf, Gedutum e Emã estavam sobre as ordens do rei. Mais um texto aí sobre a música. E o último texto, ou melhor, penúltimo texto, 2 Crônicas 5, versículo 12 ao 14, olha o que diz aí também. E os levitas, que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Emã e de Gedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, isso aqui é outro detalhe, né? Não era qualquer roupa que vinha à igreja, mas isso é outro detalhe. Com símbolos, com saltérios, com harpa, estavam em pé para orientar, para o oriente do altar. E com eles até 120 sacerdotes que tocavam os trompetes. Trombetas, né? Mas é parecido com trompete, né? Estou brincando aqui. Por isso que eu toco trompete, né? Não é brincadeirinha. Você percebe aí, irmãos? Eles atuavam naquela época. Eles cantavam. Olha só o próximo versículo, versículo 13. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, isso aqui também é muito importante. Quando diz uma só voz, é todos cantando juntos, com força, com animação. Algumas vezes eu até parei, muitas vezes a gente ficava olhando o povo cantar e desanimava. Eu parei de olhar. Os irmãos, não sei se os irmãos percebem, eu não olho mais. Raramente, quando a gente está cantando, principalmente os cânticos congregacionais, raramente eu olho para os irmãos cantando. Porque algumas vezes a gente se depara com alguns, está lá. A gente cantando no outro mundo da lua, né? Ou talvez está cantando assim, né? Que alegria nesse dia. Você pode ver a alegria no rosto da pessoa, né? Então você desanima, né? Eu nem olho mais porque eu estou cantando alegre, depois eu olho. Aí desanima, até toco errado ali a música, né? Mas uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, levantando eles a voz com trombetas, símbolos, outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo,
Olha a letra de uma música espiritual. Porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Irmãos, a letra espiritual de uma música espiritual fala sobre Deus. Fala o que Deus é, fala o que Deus faz. E não fala, eu me aposto disso, e eu faço isso, e eu rompo as montanhas, e eu... Não, isso é uma música humanista. Os hinos espirituais exaltam a Deus. E tem muita música desse tipo dentro das igrejas, música totalmente voltada para o homem. Eu posso, eu faço, eu consigo. Ou até assim, né, você consegue, né, em vez de falar, você consegue, você vai. Não, tem que falar de Deus. E olha o que acontece quando nós cantamos a música de Deus. E a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Você não vê em nenhum momento, se você tiver, você manda para mim, você me fala, mas eu não vi em nenhum momento nessa Bíblia alguma casa, algum lugar em que tinha ali talvez 2 ou até 3 servos de Deus, em que eles cantaram ou se reuniram e a glória do Senhor encheu o lugar. Você não vê. Na Bíblia não tem nenhum lugar, a não ser 2 vezes, se não me engano, posso estar errado, mas 2 vezes eu tenho certeza. Primeiro no tabernáculo e depois no templo de Salomão, Deus se manifestou. A glória do Senhor está, ou ela se manifesta, na casa do Senhor. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque infelizmente hoje muitos estão longe da casa do Senhor. Estão ficando nas suas próprias casas. Estão talvez acompanhando pelo Facebook. Eu sei que alguns têm dificuldade, não estou falando sobre isso, mas estou falando daquelas que estão preferindo ficar em casa ao invés de estar na casa do Senhor. Eles nunca vão experimentar a glória do Senhor nas suas vidas. Porque é aqui que Deus se manifesta. É aqui que Deus toca. Isso já aconteceu aqui, se não me engano, 2 ou 3 vezes quando eu estive aqui, no tempo que eu estou aqui. Meus irmãos, alguns lembram. É um momento onde o Espírito Santo toca, onde você chora, onde você se arrepende dos seus pecados, onde você quer realmente levantar, onde você quer gritar e adorar a Deus e dizer realmente que Deus é. Lembrar da sua salvação e dizer, eu sou salvo. Em Franca, vários momentos, vários cultos, isso aconteceu. E como era gostoso. Teve um momento especial, irmãos. Vamos ver como que Deus age. Eu não estou falando aqui de bagunça. Eu estou falando de algo organizado. Algo quando o Espírito Santo toca. Teve um momento desse, em que meus pais já estavam pensando, né, em frequentar outra igreja. E eles estavam querendo me obrigar a ir nessa outra igreja. E logicamente, né, estava meio em cima do muro, porque eu deveria obedecer meus pais. Mas teve um culto em que o Espírito Santo tocou. Quase todos ali na igreja. Muitos choraram, muitos disseram glória a Deus, né, exaltaram o nome do Senhor. Eu não sei, talvez nesse culto, a maioria das vezes que acontece esse tipo de culto, não há pregação. Porque o pastor não consegue pregar, porque o irmão quer exaltar a Deus ali, o irmão quer que canta o hino tal, e tem outro chorando aqui, outro chorando ali. Nesse dia, eu estava sentado lá na frente, eu costumava sentar na frente, né? A Tamara sabe, né? Ela sabe porque depois ela começou a sentar lá perto de mim, né? Essa é outra história. E a igreja lá é maior, né, do que aqui. E meus pais sentavam lá atrás. A minha mãe saiu lá do banco dela, veio até o meu banco e pediu perdão para mim, pelo que eles estavam querendo fazer. Me obrigar a frequentar outra igreja. Esse é o Espírito Santo. Não é um show, irmãos. Não estou falando sobre show. Não estou falando sobre bagunça. É algo que o Espírito Santo toca os corações. A glória de Deus se manifesta no lugar. E há arrependimento, há mudança de atitude.
a verdadeira alegria de ser salvo. Olha o versículo 14 e também Isaías, né, depois. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar. É o que eu disse. Em muitos cultos o pastor não podia pregar. Ele sentia que naquele culto Deus não queria que ele pregasse. Deus queria se manifestar. Por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Isaías 38, 20. Preste atenção nesse texto. Isaías 38, 20. O Senhor veio salvar-me. Por isso, tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Falei outro dia, eu repito hoje. Irmãos, eu quero partir servindo a Deus. Falei outro dia, né? Quero partir, talvez, pregando. Pregando que bem cai duro aí, né? Leonardo naquele dia, ele achou engraçado, né? A forma que eu falei. Mas eu quero partir, irmãos, realmente servindo ao Senhor. Eu não quero partir longe da casa do Senhor, eu não quero partir longe de Deus. E eu quero partir, como diz esse versículo em Isaías 38, 20. Eu quero servir ao Senhor todos os dias. Eu quero louvar ao Senhor na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero partir dessa forma. Mas na casa de Deus, não é só para a adoração, né? Não é só através de bens, ou através da música, mas também nós podemos adorar a Deus lendo e aprendendo a sua palavra. Segundo Reis 23, versículo 2, a Bíblia nos diz: o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que se achou na casa do Senhor. Você percebe que o respeito, a sede de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a leitura da palavra de Deus, eles não deixaram ninguém para trás. Ninguém ficou em casa. Todos foram para ouvir apenas a leitura do livro, né, da aliança, que era a Bíblia daquela época, as palavras de Deus, que estava até perdido, escondido na casa do Senhor. Eles acharam, opa, vamos reunir todo mundo, e ninguém ficou de fora, desde o menor até o maior. Agora, hoje as pessoas escolhem, né, culto. Hoje, alguns vão na igreja, mas outros ficam em casa. Não há mais aquele amor, como nós vamos ver no salmista. O salmista, ele diz em Salmo 119, que ele tem um amor genuíno pela palavra de Deus, pela lei de Deus. Salmo 119, primeiramente, versículo 97, nos diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Versículo 113, odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Versículo 163, abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. O Salmo 119, o maior salmo que existe, o maior capítulo da Bíblia, ele fala só sobre a lei de Deus, só sobre a palavra de Deus. Quem dera nós tivéssemos o mesmo amor que esse salmista. Quem dera. Quem dera nós respirássemos a Bíblia. Quem dera nós alimentássemos da Bíblia a cada dia, a cada hora. Mas muitos crentes, infelizmente, abrem suas Bíblias apenas nos cultos. Apenas nos cultos. Foi-se embora o primeiro amor. Foi-se embora o desejo. Concluindo, a casa do Senhor é um lugar separado para adorar a Deus. Aqui é o lugar. Não existe nenhum outro lugar. Aqui é um lugar separado, é um lugar especial. Você não consegue adorar a Deus da forma que Deus quer em nenhum outro lugar.
E aqui nós adoramos a Deus com nossos bens. Aqui é o lugar de trazer. Aqui nós adoramos a Deus com cantos, com os instrumentos musicais. Aqui nós adoramos a Deus com as mentes abertas, né, prontas, desejosas de ouvir a palavra de Deus. E até mesmo desejosos de ouvir uma mensagem que realmente pega no nosso pé. Que nos chacoalha e nos diz, o que você está fazendo, meu amigo? E não aquela só água com açúcar, né? Deus é amor, né? Deus te ama, tudo vai dar certo. Somos pecadores, irmãos. Precisamos realmente da palavra de Deus nos chacoalhar de tal forma que aí a gente cai nesse altar aqui, arrepende do pecado e muda de vida. Duas perguntas para você, para terminar. Você tem adorado a Deus na casa de Deus? Ou seja, neste lugar que é a casa de Deus, um lugar separado para adorar a Deus? Segundo, se você tem adorado a Deus, como tem sido a sua adoração na casa do Senhor? Tem sido realmente em espírito e em verdade? Ou tem sido algo mecânico? Tanto faz, tanto fez. Só mais um culto. É por isso que eu não gosto da rotina, né? É por isso que eu não gosto de seguir uma rotina no culto. Sempre do mesmo jeito. De tal forma que até o diabo sabe o que está acontecendo. Eu sempre gosto de mudar alguma coisa. Sempre gosto realmente de fazer algo. Talvez ouvir a voz de Deus, vamos fazer diferente. Para sair desse negócio de mecânico, né? Algo mecânico. A gente canta mecanicamente, a gente toca mecanicamente, não sente nada, não sente nenhum toque, não chora, não vê a letra que está sendo cantada, não deixa a letra tocar o seu coração. Eu sei que também não vai virar um chororô aqui, né? Não é isso. Mas quando foi a última vez que você derramou uma lágrima nesse lugar? Quando foi a última vez que Deus tocou o seu coração de tal forma, através de um hino, através de uma pregação? De repente aí saiu uma lágrima. Precisa, irmãos. Eu sei que eu já estou pregando de novo, mas só para terminar, essas duas perguntas. Mas muitas vezes nós sentimos emoção em outro lugar, num jogo de futebol, numa brincadeira com a família, mas chega na casa de Deus, a gente parece mortos vivos. Não sente nenhuma reação com a música, com as letras, com a mensagem. E muitas vezes até fica olhando no relógio, o pastor não vai parar de falar, não? É triste, mas é a verdade. Será que realmente nós temos desejo de adorar a Deus da melhor forma possível, a ponto de esquecer das coisas lá fora? Será que nós conseguimos isso? Vamos colocar de pé e vamos orar.